na turma errada. Colocando aí o nome, número. Cuida. Cuida, gente. Boa tarde. Cuidando. E pegando o livro de ciência prática. Tia, a senhora não passou atividade, né? Não. Que bom. Tia, eu fui olhar dentro da minha mochila e tava o livro. Todos vocês possuem esse livro, meu anjo. É o bem fininho. É um fino mesmo. Oi, dona Nara. Sumida. É um livrinho fino, é só um livro de complemento. Pois é, o primeiro conteúdo já é sistema sensorial. Por isso o quê? Que eu não entendi, desculpa. Pois é, tia. O primeiro capítulo já é sistema sensorial. De novo. É, Qual página? Vou correr lá. oi, Damile. Qual página? Mulher, tu tá com. É o primeiro Página texto. 8. Precisa dizer o número da página para você encontrar. Mas é um teste, é página 6. Brrr. Cuida. Tu sabe qual é a página. É o livro de ciência prática, o livro roxinho, que veio junto com a coleção de vocês. Perguntar, só pra perguntar mesmo. Oi. Página 6. Tá faltando gente hoje. Tô vendo 15 pessoas e só tenho anotado 11. Mas vamos lá. No livro de ciência prática, como o Tava já tinha falado, nós vamos só reforçar o que nós já havíamos estudado sobre o sistema sensorial, tá? E vamos trabalhar também com outras questões relacionadas. Pois não é, Time? 15 de 32, né? Tem poucos hoje. Vamos só dar continuidade, tá? O que a gente já vinha estudado, fazer mais algumas atividades, alguns exercícios relacionados. Então, temos aí, logo de início, na unidade 1, podemos chamar assim, vem falando a respeito do sistema sensorial, que é o que nós já havíamos estudado no capítulo 13, encerramos ontem, por sinal, tá? Nós vamos ver mais detalhado algumas informações relacionadas a ele. Sistema sensorial é aquele que permite a gente perceber tudo quanto acontece ao nosso redor, né? Permite a gente sentir a sensação de dor, de calor, de frio, né? Permite a gente usar dos nossos sentidos para perceber tudo o que acontece conosco, né? Próximo a gente. Desde aí, coisas que são visíveis, coisas que podemos tocá-las, enfim, tudo quanto é perceptível através dos nossos sentidos envolve o sistema sensorial, tá? Envolve o nosso sistema sensorial. Esse sistema sensorial, ele acaba fazendo o quê? Ele acaba transmitindo, comunicando as informações que ocorrem no meio externo para o nosso sistema nervoso, tá? Página 6 do livro de Ciência Prática. Ok? Página 6. Certo? Ele acaba fazendo a comunicação, ele levando as informações para o nosso sistema nervoso, nosso sistema nervoso central. Isso, como nós vimos, cada um dos nossos sentidos permitem perceber, né, o que está acontecendo, que nos envolve, o que acontece no meio externo, e o que nós percebemos são levados para o nosso cérebro, né, através de células sensíveis que são capazes de transmitir essas informações até o nosso cérebro, e o nosso cérebro tem a capacidade de interpretá-los, né, de identificá-los, de compreendê-los, tá? Então, nós temos aí, na página 6,
vem fazendo uma pequena observação no primeiro parágrafo, onde ele diz assim: a grande maioria dos comportamentos é estipulada, ou melhor, é estimulada pela experiência das sensações que decorrem de receptores, sejam eles visuais, auditivos, táteis, nociceptivos, que no caso aí é relativo à dor, ou proprioceptivos, que no caso aí é relacionado à localização espacial. O sistema sensorial comunica as informações sensoriais dos receptores, dispersos por toda a parte do nosso corpo, ao sistema nervoso central, representado aí pela sigla SNC, por via de nervos periféricos. Nós vimos e discutimos a respeito disso. Cada um dos nossos órgãos do sentido, eles acabam levando informações até o nosso sistema nervoso central, ou seja, até o nosso cérebro, aonde essas informações, elas são interpretadas, elas são compreendidas, tá? Então, o que ele vem falando aí no primeiro parágrafo é simplesmente uma explicação do qual nós precisamos dos nossos sentidos para perceber tudo o que está acontecendo ao nosso redor, e a partir deste momento que nós percebemos tudo, nós conseguimos captar, essas informações são levadas ao nosso cérebro, são transmitidas, né, ao nosso cérebro interpreta, e assim nós podemos compreendê-lo, pronto, podemos sentir, né? Por isso que se chama sistema sensorial, porque permite perceber, sentir o que está acontecendo ao nosso redor, tá? Dando continuidade, eu quero a Clarissa, que está ali muito engraçadinha hoje. Lê aí meu segundo parágrafo. Experiência. Isso. A experiência sensorial pode resultar em uma reação instantânea e única. A memória pode ser acondicionada no cérebro por alguns minutos, semanas ou até mesmo anos, quando se apresentam estímulos equivalentes a auxiliar nas respostas comportamentais. O aroma de uma padaria, o abraço quentinho da sua avó, uma paisagem maravilhosa aos seus olhos. Isso é encantada aos seus sentidos e ajuda no armazenamento de informações que chegam até eles. Quando se depara com uma situação semelhante às descritas, logo a recordação dos sentidos serão ativada. Esse conjunto de informações que chegam aos nossos sentidos é o que chamamos de memória sensorial. Continue. Parou aí, meu anjo? Não, por enquanto, parou aí. Daqui a pouco continua. Bem, o que é que ele quis dizer aí? Nós temos essa capacidade de armazenar muitas informações no nosso cérebro. Como foi mencionado aí, algumas são instantâneas, outras são únicas, algumas levam meses para a gente esquecer, outras anos, né? Ok, Caio, depois, tá bom? Então, nós temos essa capacidade. E como foi lido aí no parágrafo pela Clarissa, a nossa memória pode ser acondicionada no cérebro por alguns minutos, semanas ou até anos. Ele citou aí algumas situações, como, por exemplo, o cheiro de algo, de um alimento que você saboreia. Perdão, tia. A senhora aqui está querendo dizer que essa memória sensorial é como se, por exemplo, eu pensasse em uma determinada situação que utilizasse meu sentido e aquele momento ficasse na minha memória, como, por exemplo, algum aroma ou alguma paisagem. É isso? Pronto. José, prática, página 6. Isso, Caio. Por exemplo, às vezes existem, né, alimentos, tipo um bolinho ou um doce que você, quando criança, gostava bastante de consumir, de comer, porque era feito pela sua avó ou até mesmo pela sua mãe, e aquilo dali acabou criando em você uma memória afetiva, né? Criou em você uma memória afetiva. O que é que significa isso? Que você hoje, eu acho que com 10, eu não me lembro qual a idade de vocês, mas acho que não é mais 10, é 11, né? Eu tenho 11 anos. Pronto. Hoje, com 11 anos, por exemplo, você, ao comer esse docinho ou esse bolinho feito do mesmo jeito que a sua mãe fazia quando você era bebê, você relembra algumas situações vivenciadas. Isso daí...
Ah, sim, é. Tá? Isso daí faz com que você tenha uma memória afetiva, né? De um momento que era para você na infância agradável e que você continua a lembrar. Então, ele falou aí, por exemplo, ó, o aroma de uma padaria. Porque quando você vai à padaria, então tem sempre alguma coisa que pode ficar na sua memória, seja de um pãozinho doce, seja de um pãozinho com queijo, seja alguma coisa que aquele cheiro lhe faz lembrar alguma coisa que já vivenciou, tá? É isso que ele diz, que nós temos essa capacidade de lembrar, né? De ter essa memória aí que nós chamamos de memória sensorial, né? Você usou um dos seus sentidos, assim como de uma paisagem. Você, quando era pequeno, foi para um passeio na serra, por exemplo, viu uma paisagem da qual você se agradou, e até hoje você consegue ainda lembrar dessa paisagem, deste momento, tá? São situações que nós precisamos dos sentidos para perceber, porém nós conseguimos armazenar essa situação na nossa memória. Nós temos aí na nossa memória um espaço do qual a gente consegue armazenar as nossas lembranças e fazer associações com o passado, coisas que aconteceram no passado que às vezes a gente começa a relembrar, reviver, né? Alguma coisa? Alguém quer comentar alguma coisa? Não, senhora. Tio, Mas deu já para le... entender, tá? O que eu fiz? Oi? Tio, hoje a Letícia tá fazendo 11. Hoje quem? A Letícia Borges tá fazendo 11 anos. A Letícia já saiu, que ela não deu nem sinal. Ó. Isso aí tá brincando de Oi, morte. Letícia. Oi, Letícia Borges. Viu? Ó, só ligado. Tá nem prestando atenção, duvidar. De jeito nenhum. É. Tá só ligado. Ela tá aqui, Parabéns tá de todo pegando Agora mundo. eu sei desligada. Agora eu Ela sei saiu desligada. até. Ela saiu agora. Descobriram ela. Ela foi, Tá. é, Meus ela foi parabéns, tudo de bom. flagrada. Foi, né? Aham. Tá, então, é isso que eu queria que vocês percebessem. Nós temos essa memória aí sensorial, tá? O que vem a ser essa memória sensorial? Como foi mencionado, é um conjunto de informações que chegam aos nossos sentidos, tá? Nós chamamos de memória sensorial justamente esse conjunto de informações que chegam até os nossos sentidos, ok? Dando continuidade, página 7, Gabriel. Lê, né, a página 7? Sim, senhor. Ok. Situações semelhantes às descritas, logo, Não, meu recordação. amorzinho, do parágrafo. O parágrafo. O sistema Segundo parágrafo, sensorial. o No caso, é sistema, o primeiro da página. o sistema sensorial está intimamente ligado ao sistema nervoso, que é centro de controle de todo o corpo. O sistema nervoso de qual indivíduo pode ser modelado de forma simples, como um sistema que dispõe de células receptoras para a entrada de dados Interneurônios. para o processo do sinal de transferência do comando e é um sistema de saída de dados composto por células efetoras que exercem uma ação ou uma atividade como responsável a algum estímulo. Vocês entenderam isso aí? Então, tia, isso aqui é aquilo que a gente viu, são os impulsos nervosos relacionados a cada sentido que são levados até o cérebro, que é onde ele interpreta a ação. Né? Então, por exemplo, no Isso. fato, ao momento que nós encostamos água, são levados impulsos nervosos
até o cérebro. Nosso cérebro. Se nós caímos, nós sentimos gosto, nós comemos água, paladar, a mesma coisa. Isso, só que aí nós vamos ver mais detalhado quais são essas células aí que transmitem, como são chamadas, tá? Nós vamos ver mais adiante. O que o Gabriel leu aí foi o seguinte, que o nosso sistema nervoso, no caso, o sistema nervoso de qualquer indivíduo, ele pode ser modelado de forma simples, como um sistema que dispõe de células receptoras para a entrada de dados, interneurônios para o processamento do sinal e transferência de comando. Ele é o que você acabou de dizer. Quando o nosso sentido, no caso aí, os nossos órgãos do sentido, percebem algo, essas informações, elas são levadas, como você mencionou, até o nosso cérebro interpreta, ou seja, compreende essa informação, né? Então, nós vamos ver aí, mais adiante, como são chamados, como é chamado cada uma dessas percepções aí, tá? Continua, Gabriel. Tá bom. Embaixo dessa ilustração. No caso aí, a ilustração é um neurônio, tá? Aqui nós temos ilustrado o neurônio, onde nós temos aí, ó, essa pontinha, como é que eu posso dizer? Como se fosse um rabinho, podemos falar assim? É um impulso nervoso, tá? Aí temos essas ramificações, por quê? Porque as células que compreendem o nosso sistema nervoso são células que possuem ramificações, nós já estudamos a respeito disso. Essas ramificações do axônio repassam o impulso para outro neurônio, ou seja, as informações elas são aí transmitidas, tá? Isso aí é apenas uma representação, ok? Vai, Gabriel. Ok. As células receptores, ou simplesmente receptores sensoriais, são responsáveis por transformar um estímulo do ambiente, luz, som, dor, odor, temperatura, entre outros, em um sinal elétrico para que este seja processo e analisado pelos sistemas nervosos a fim de que seja produzido uma resposta, sendo ela voluntária ou involuntária. Alguma dúvida até aqui? Oi, Pedro Maciel. Eu me lembro que nós chamamos apenas de células sensoriais, mas o nome que são células receptoras. Pronto, porque como eu tinha falado para ti, no caso para você, nós vamos ter algumas informações a mais, tá, Thay? Não precisa tu ficar tão apreensivo com relação às informações do conteúdo, por quê? Porque aqui no 6º ano nós estudamos de uma forma mais geral, tá? Características gerais, não tão aprofundada, né? Então, assim, as células receptoras, nós já havíamos falado nas outras aulas, que são aquelas que percebem, que recebem a informação, são chamadas de células receptoras, tá? Ou, no caso aí, como ele disse, receptoras sensoriais, que elas são responsáveis pelo quê? Justamente por transmitir, né, o estímulo do ambiente em sinais elétricos, como foi mencionado pelo Gabriel, para que este seja processado e analisado no sistema nervoso central. Ou seja, essas células receptoras, as que recebem a informação do meio externo, elas vão levar essas informações em forma de sinal elétrico para o nosso sistema nervoso central, aonde essas informações elas vão ser processadas, podemos dizer assim, elas vão ser compreendidas, elas vão ser interpretadas, elas vão ser compreendidas, tá? No sistema nervoso central é que elas vão ser compreendidas, porque o sistema nervoso central faz parte aí do nosso cérebro, todas as informações vão até o nosso cérebro. Quando se refere aos estímulos, isso refere ao que está presente no nosso meio ambiente, né? O que o nosso sentido utiliza, né? Que seja a luz, é o som na audição, são os aromas, etc. Isso tudo quanto acontece conosco, de percepção. Aí são transformados em impulsos nervosos e são levados ao cérebro, e são interpretados.
Isso, Clarissa. O nosso cérebro é para onde vai todas as informações, tá? Todas as informações. Desde essas, como foi mencionado pelo Time, desde o momento em que você cai, a sensação de dor, essas informações, elas vão até o nosso cérebro. Quando nós estamos estudando, estamos lendo, nós estamos ativando o nosso sistema nervoso, tá? Central. Nosso cérebro é que está trabalhando quando nós estamos realizando uma leitura, quando nós estamos pensando. Todas essas informações, elas são processadas, são compreendidas através do nosso cérebro, certo? Assim como, por exemplo, quando você toca um objeto, essa informação vai para o nosso cérebro, sistema nervoso central, vai para o nosso cérebro, tá? Por isso que tem essa imagenzinha aí do neurônio e comunicando aí como é repassado, né, a forma de impulsos, os impulsos como são repassados. Então, assim, todas as informações, tudo quanto acontece, que nós conseguimos perceber, visualizar, como, por exemplo, você viu uma paisagem da qual você gostou. Então, essas informações vão para o seu cérebro. Você assistiu um filme do qual uma cena lhe chamou bastante atenção e aquilo dali você não consegue esquecer, você memorizou. Essa informação também vai para o seu cérebro, tá? Quando você visualiza, quando você toca algo, quando você sente o odor de algo também, todas essas informações, elas são encaminhadas, elas são levadas para o teu cérebro. E o teu cérebro é que faz o papel aí de compreender, de entender qual o estímulo dado pelo meio externo, tá? Mais alguma coisa ou pode passar adiante? Pode? Ok, continua, Gabriel. Ok. Fica a dica, eu leio? Isso, meu bem. Ok. O interneurônio Interneurônio. também são chamados de neurônios de associação. Recebem a mensagem dos neurônios sensoriais, processam a informação e transmissão de uma ordem para as células nervosas, seguintes de circuitos. Nem todos os circuitos nervosos apresentam interneurônios. Tinha uma pergunta sobre isso aqui. Nós temos as células receptoras que transformam o estímulo do ambiente em impulsos elétricos, né? Aí esses impulsos elétricos são levados até o interneurônio e dele vão para a célula efetora. Como é o processo? Desculpa, eu não ouvi o finalzinho. Nós temos a célula receptora que transforma os estímulos em impulsos elétricos. E assim esses impulsos vão até o interneurônio, os interneurônios. Aí deles vão para as células efetoras. Como se dá o processo? Os interneurônios, que também são chamados de neurônios de associação, eles recebem a mensagem, como foi lido aí, ó, recebem a mensagem dos neurônios, desses neurônios sensoriais, aqueles que perceberam, né? Compostos aí das células receptoras, tá? Eles recebem aí essa mensagem, processam a informação. São presentes em outros neurônios? É isso? Tá, eu não tô conseguindo te entender direito hoje, o som tá ruim. As células receptoras, elas já estão presentes em outros neurônios também? As células receptoras, elas são aquelas que percebem, que recebem o estímulo. Ok. Elas recebem um estímulo. Nós vamos ver aí, por exemplo, que nós temos, nos nossos sentidos, nós temos células que são receptoras e cada uma recebe um nome diferente, tá? Por exemplo, ao enxergar, ao ver, como nós estamos nos vendo agora. Então, tem uma determinada célula que recebe um nomezinho específico, que faz esse papel aí, que ajuda na captação dessa informação visível. Tem calma aí que a gente chega já lá. É o próximo passo, tá? Então, esses interneurônios, eles recebem a mensagem dos neurônios sensoriais, processam essa informação e eles acabam transmitindo uma ordem para as células nervosas, tá? Isso daí, digamos assim, nós recebemos o estímulo do meio externo,
numa linguagem mais rápida, nós recebemos o estímulo do meio externo. Esse estímulo do meio externo, ele é transformado em sinal elétrico. Esse sinal elétrico, ele é processado, ele é analisado pelo nosso sistema nervoso central, até que o nosso cérebro ele seja capaz de responder, ou seja, de compreender qual foi o sentido daquele estímulo, o que está acontecendo, digamos assim, tá? Página 8. Ah, tia, agora eu entendi. As células efetoras são responsáveis por, vamos dizer assim, dar a resposta daquele sentido. Por exemplo, eu Isso, toquei em algo, as células efetoras, elas são analisadas nos interneurônios que estão presentes no sistema nervoso central. Aí as células efetoras são responsáveis por transmitir, né? isso. Aqueles É porque, sentimentos, vamos dizer assim, por ter por sentido. isso que, tá? Nada. Não, tá, porque eu acho que eu tô ficando, nessa história de estar usando o fone direto, eu acho que eu tô perdendo a audição. Não sei vocês, mas eu acho um pouco complicado essa história de fone. Caio, daqui a pouquinho, já vai. Tá? Então, assim, esses estímulos, eles são levados. O que basta a gente compreender, de modo geral, é que tudo quanto nós percebemos que acontece conosco ou ao nosso redor, essas informações, elas são processadas, elas são analisadas, até que o nosso cérebro, o nosso corpo, de certa forma, né, o nosso cérebro, ele dê uma resposta, ele compreenda aquilo dali, ele aceita aquilo dali. Se ajeita, Clarissa. E foi, Caio, você está contando até os minutos, desculpa, pois leia aí, meu bem, página 8, desculpa, leia a próxima dica. Sabia que meu anjo já estava com 17 minutos esperando. Fica a dica. Sinapses são zonas de proximidade entre uma terminação nervosa e outra célula vizinha. Neurônio, célula muscular ou célula glandular, Glandular. pela qual é transmitido o impulso nervoso. Pode continuar. O conjunto formado por receptores e por órgãos dos sentidos dos animais representam o sistema sensorial. Cada receptor sensorial tende a ser bastante específico e altamente especializado em captar determinados estímulos dessa forma. Pode ser classificado de duas maneiras, de acordo com os estímulos aos quais responde e de acordo com o local de onde os estímulos são captados. Pronto, aí agora nós vamos ver aí, vamos aprender, né? Como é chamado cada uma dessas células receptoras. Quem faz parte do quê? Porque nós já estudamos e vimos que nós possuímos 5 sentidos, né? No caso aí nós temos 5 órgãos dos sentidos. Então a gente vai perceber agora o nome de cada um. Como, por exemplo, aí, A única que nós já vimos foi os quimioreceptores, que são, quimiorreceptores, se não que me engano, são transmite responsáveis pelo nariz, quer dizer, da olfato. isso, que permite que a gente perceba substâncias químicas, né? Determinadas substâncias químicas, tanto pelo nariz como pelo paladar também, né? Nós podemos, os quimiorreceptores são usados aí tanto para determinar substâncias químicas através do nosso olfato, como também do nosso paladar. Aí nós vamos ver detalhadamente cada um deles, tá? Temos aí, ó, classificação dos receptores sensoriais quanto aos estímulos aos quais respondem. Aí nós temos aí os fotorreceptores. Fotorreceptores são aqueles receptores que permitem aí a nossa visão, responsáveis pela visão, tá? Continua, Caio. Ixi, tá baixo demais. Classificação dos receptores sensoriais quanto aos estímulos aos quais respondem. Pode continuar, meu. Pode. Fotorreceptores são receptores responsáveis pela visão. Existem nos dois olhos tipos de fotorreceptores que são ativados pela luz.
Os bastonetes que, que captam captam imagens mesmo com baixa luminosidade, porém não diferenciam as cores e os cones, que proporcionam a percepção de cores. No entanto, são estimulados apenas por uma intensa luminosidade. Parou. Ó, no caso aí, esse tipo de receptores, desculpa, fotorreceptores, como eu tinha falado para vocês, são responsáveis pela visão, tudo quanto nós captamos através da nossa visão, né? Aí nós já tínhamos até mencionado que nós temos aí os bastonetes e temos os cones. Os cones, eles permitem aí a gente identificar, lógico, com a claridade, né, com a intensa luminosidade, permite aí a gente identificar cores, né, perceber as cores, e já os bastonetes são aqueles que não permitem a gente identificar as cores, né? Por quê? Porque eles só captam imagens com a baixa luminosidade. Bastonete, baixa luminosidade, contonete, olha, desculpa. Agora foi engraçado. Bastonetes são com baixa luminosidade e os cones são com alta luminosidade, tá? No caso, o bastonete permite. Sim, os cones são responsáveis tanto pela alta luminosidade e pelas cores também, né? E pelas cores. Os cones são responsáveis pelas cores. Já os bastonetes não conseguem identificar as cores, tá? Porque ele possui uma baixa luminosidade. Fotorreceptores são os receptores sensoriais que ajudam aí a captar a visão. São responsáveis pela visão. Dando continuidade, nós vamos ver aí os quimiorreceptores. Nós havíamos falado há pouco tempo. Os quimiorreceptores são aqueles que permitem que a gente perceba determinadas substâncias químicas através dos nossos sentidos, do paladar e do olfato, tá? Esses dois sentidos, eles usam células quimiorreceptoras. Alguma coisa até aqui? Sim. Não. Sim? A gente estava estudando quimioreceptores no livro de ciências. E a gente Estávamos. estava estudando Mas nós também isso falamos ontem. Nós também falamos a respeito dos cones e dos bastonetes. Nós também falamos a respeito. A gente estava falando de tudo isso ontem. Cones e bastonetes são células, são o que nos permite visualizar, perceber através do sentido da visão, tá? E são chamados de fotorreceptores. São receptores sensoriais chamados de fotorreceptores. Dando continuidade na página 9, cadê a Maria Clara, que colocou ali, eu posso ler depois. Nos mecanorreceptores ativos. Mecanorreceptores, isso mesmo, Anjo. São ativadas por meio de estímulos mecânicos, estímulos físicos, como vibração e pressão. Na orelha, por exemplo, esses receptores são capazes de captar as ondas sonoras. São encontrados em maior quantidade na pele, que caracteriza o maior órgão sensorial do corpo. Continua? Qual é o nosso maior órgão sensorial do corpo? A pele. A pele, né? Nosso maior órgão. O maior órgão do corpo humano. É. O tato, ele se estende por todo o nosso corpo, mas mesmo assim, algumas explicações, como por exemplo a própria do livro de ciências normal, diz que o tato se localiza nas mãos. Quer dizer que ele se concentra nas mãos. Ele diz que tanto as mãos como os pés seriam o que nós associamos mais ao sentido do tato, né? Porém, no tato é tudo quando a gente consegue tocar, então, a nossa pele, em todo o nosso corpo, a gente consegue perceber. Só que os nossos dedos, as nossas mãos e os nossos pés possuem uma sensibilidade maior com relação a esse sentido. Tá? Oi. Oxi, Quê? Gente, quem estiver escutando, me diz depois, não tô conseguindo entender não, Caio. osso é um órgão, os nossos ossos do corpo.
Osso, se o osso é um órgão, não. Faz parte do sistema ósseo. No Os ossos é o que tecido, dá sustentação ao nosso corpo. existe um. Ele faz parte. Na verdade, os ossos fazem parte do sistema locomotor e do tecido ósseo, né? Isso. Era isso. Mas ele está perguntando se faz parte de um dos nossos órgãos do sentido. Não, estava perguntando se o senhor era um órgão. Eu acho que eu estou com uma audição muito ruim. Tá? Deu para entender? É o meu fone. É o teu fone. A senhora está conseguindo me ouvir? Estou. Acho que é porque eu fiquei um pouquinho distante do aparelho, que eu estou no computador, aí uma cadeira eu fico meio estendida, acho que é isso. Ah, tá. Entendi. Continua, Maria Clara. Termorreceptores detectam estímulos de natureza térmica. Estão distribuídos por toda a pele, com maior concentração nas regiões dos pés e das mãos. Pode continuar, meu bem. Nociceptores são ativados por estímulos nociceptivos, ou seja, estímulos que causam dor. No caso aí, ó, mecanorreceptores são aqueles que recebem os estímulos mecânicos, como foi mencionado pela Maria Clara, vibrações e pressão. Os termorreceptores permitem a gente perceber a natureza térmica, ou seja, quando algo está com a temperatura mais elevada. E os nossos receptores... E é tanto elevada quanto baixa, né? Elevada, tanto elevada quanto baixa, né? tanto elevada como baixa, isso. Sensação de calor, de frio, tá? São permitidos através de termorreceptores. E já os nociceptores são aqueles que permitem a gente identificar uma dor, o que causa a dor, né? O que causa a dor, certo? Agora tem outro tipo de classificação aí, que é a classificação dos receptores sensoriais quanto ao local de onde captam os estímulos, de onde recebe os estímulos. Aí nós temos os esteroreceptores, que localizam-se na superfície do corpo e são especializados em captar os estímulos provenientes do ambiente. Isso daí é quando se refere a receptores sensoriais de acordo com o local, tá? Nós percebemos coisas externas e internas, né? Então, esteroreceptores, eles localizam, eles conseguem identificar, captar estímulos provenientes do ambiente, no caso aí externo, como, por exemplo, a pressão, a luz, o calor, os sons, né, como mencionado aí. E os interorreceptores, eles conseguem identificar sensações, estímulos internos do nosso corpo, que acontece dentro do nosso corpo, tá? Como ele diz aí, a temperatura, a pressão osmótica, a composição química do sangue, o pH, enfim, sensação de frio, sede, fome, coisas que são estimuladas dentro do nosso corpo, tá? Estereoreceptores fora e interreceptores dentro. Isso, Captados estereoreceptores. no ambiente e captados dentro do corpo. Pronto, na linguagem mais rápida e mais fácil de você compreender, é isso aí. Esses sensoriais existe o que captura as informações externas e os que apreende as informações internas. Externa é a do ambiente e interna dentro do nosso corpo. Página seguinte. Na página seguinte, nós temos aí os próprios receptores. O que vem a ser esses próprios receptores? Estão localizados nos músculos, né, nas articulações, nos tendões e nos órgãos internos. Sinalizam a posição corporal. Eles recebem e transportam para o sistema nervoso central mensagens nas diversas partes do nosso corpo para que o cérebro envie uma resposta e mantenha o corpo em equilíbrio. Se vocês observarem aí de modo geral,
Tô olhando o tempo, viu, Roberto? Já vou sair, só um minuto. Se vocês observarem aí de modo geral, todas as informações, elas são levadas até o nosso sistema nervoso central, o nosso cérebro acaba interpretando essa informação e dando uma resposta para isso. O professor Carlos já está presente. Lá no Google Sala de Aula, eu vou colocar as páginas para que vocês possam realizar a atividade, Tá porém, bom. Tchau. onde tem assim, vamos praticar, não é necessário fazer, tá? Tenham uma boa tarde e até segunda. mais. Tchau. Tchau, tchau.